Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Eu quero que desde já você se sinta acolhido nesse nosso lar espiritual, nesse nosso lar que a partir de agora começa a se formar, a se reunir num verdadeiro encontro de almas que desejam, através das reflexões do Evangelho de Jesus, conseguir as orientações seguras para a vida diária, para o enfrentamento de todas as dificuldades e angústias. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Eu quero te agradecer a companhia e convidar você, sobretudo você do Facebook, a contribuir conosco, compartilhando a transmissão. Assim você, quem sabe, fará com que o nosso Evangelho de hoje chegue a algum coração amigo que esteja necessitado da presença de Jesus nesse instante. Eu quero agradecer a presença de todos que já chegaram por aqui, a Márcia Bavarelli, a Maúde Abraão, a Gesodite, boa noite. Boa noite, Márcia Pinto, boa noite, meu amigo Beto Orlando, boa noite a Débora Dias, boa noite a Neuza, tá tudo bem? Boa noite, Maria Isabel dos Santos, boa noite, César, hoje em Raiz da Serra, seja bem-vindo. Boa noite, Cristiane Russo, de Nilópolis. Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Angélica. Sempre bom estar contigo. Boa noite, Lúcia Caetano, de Guapi. Boa noite, Rosângela. G. Souza. Vadimar. Quanto tempo, né, Vadimar? Boa noite, Rita. Débora Dias, Jussara Gouveia, Rita Alves. Luzia, senti sua falta. Você disse que iria hoje. Rosângela, seja bem-vindo. Christian. Boa noite aos amigos que estão online aqui pelo Instagram. Rita de Cássia, Ana Lúcia, Márcia Regina e Hilber. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhe aí com quem puder a nossa transmissão do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Nós vamos então iniciar o nosso encontro da noite de hoje. Eu estou aqui. Boa noite, Imaculada. Boa noite, Jorjão. Seja bem-vindo. Eu estou aqui com o livro Pão Nosso e vou fazer a leitura do capítulo 56, cujo título é Êxitos e Insucessos. E é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente os que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidados aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da operação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez,
E no segundo, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna ou da escassez, o conteúdo divino. Olha, uma página muito bonita, uma reflexão profunda que Emmanuel nos propõe sobre saber viver na penúria, saber viver na abundância, falando que cada uma das experiências que vivemos nos enseja um elevado grau de conquistas, se soubermos aproveitar e lidar com todas as situações. De modo que é extremamente importante valorizarmos o momento em que estamos vivendo, se ele for um momento de escassez, que seja um momento vivido com resiliência, um momento vivido com perseverança, com esperança, com fé em Deus, sabendo administrar o pouco que se tem. E se for um momento de abundância, que seja um momento em que saibamos colocar aquilo que temos também em favor do coletivo, da construção de um mundo melhor, de uma paz que possa reinar para além do meu lar, para além do meu coração, através do socorro que muitas vezes a riqueza é capaz de proporcionar. Seja pela possibilidade de gerar mais riqueza, gerando empregos, gerando bem-estar social, ou seja ainda pela facilidade de poder realizar uma doação a um coração amigo. Nós vamos então silenciar nesse instante, porque vamos orar pedindo a Deus a sua proteção para esse momento inicial do nosso Evangelho no Lar. Você que me acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram, guarde nesse instante um momento de quietude. Se for possível, feche os seus olhos, busque conectar-se com o seu mundo interior, para que nós possamos orar a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos que acompanham e assistem a atividade do Evangelho no Lar nesta noite. Vamos orar. Amigo Jesus, mestre querido, amigos espirituais, zelosos mentores, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, iniciando o nosso Evangelho no Lar, rogando que a tua proteção, a sua bênção, a sua misericórdia se faça, mas que, sobretudo, Senhor, o nosso pensamento, a nossa compreensão esteja aclarada, a fim de que consigamos extrair da mensagem do Evangelho orientação segura para a nossa prática diária, para a nossa vivência cotidiana, a fim de conseguirmos a consolação de que necessitamos na tua boa nova, que não veio de fato para os sãos, mas para os doentes, que somos nós, doentes do corpo e doentes da alma. Envolva, Senhor, desde já, o ambiente do nosso lar, permitindo que durante a atividade que desempenhamos a partir de agora, uma asepsia espiritual seja realizada em cada canto, em cada cômodo, renovando as energias da harmonia, da paz e da segurança. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Agradecer a presença de quem chegou depois. Deixa eu ver aqui. Rosimar Almeida, seja boa noite. Seja bem-vinda. Rosane Rodrigues. Que pena, Luzia, que não deu para ir. Foi uma noite muito agradável. Lucien, boa noite. Maria Cristina. Rosirene Costa. Georgina. Nilce, seja bem-vinda. Eliceia Ramalho, bacana, nos encontramos há alguns dias, né? Na verdade foi na sexta, seja bem-vinda. Leonor Castilho, Márcia Leite, Verônica Durão, Andréia Santos, Andréia Lúcia, Fátima Amaral, seja bem-vinda. Aparecida, seja bem-vinda. Jacira. Queridos, não sei se está dando para ver, mas hoje eu estou com uma camisa aqui especial, porque hoje foi o aniversário de 54 anos da nossa Casa Espírita, o Grupo Espírita Joana d'Arc. Esse mês de junho foi um mês bastante florido. Eu tive a oportunidade de visitar 9 instituições espíritas diferentes,
passando por Caxias, por Campo Grande, por Nilópolis, por Magé, por tantos lugares aonde conseguimos levar, através da exposição doutrinária, a nossa humilde contribuição. Eu quero agradecer muito o carinho de todos os companheiros que me receberam nas instituições esse mês. E finalizando hoje, nós tivemos uma noite de muitas alegrias no Grupo Espírita Joana d'Arc, com a palestra musical do Alan Filho, com muitas recordações. Então eu agradeço sempre o carinho que vocês estão sempre me envolvendo. Nós estamos aqui hoje iniciando a instrução dos Espíritos no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você tiver o Evangelho aí, abra para acompanhar a leitura e assim facilitar a sua compreensão. E quem sabe você não consiga fazer uma contribuição bastante interessante às nossas reflexões de hoje. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. E tem 8, iniciando instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. E eu lembro sempre que o nosso Evangelho, assim como deve ser o Evangelho no seu lar, caso você faça algum outro dia também com a sua família, é um espaço de diálogo, é um espaço interativo. Você pode partilhar comigo a sua contribuição, escrevendo aqui no espaço do Instagram, escrevendo no espaço das mensagens aí, no Facebook. E assim nós vamos interagir na medida do possível e vamos crescer juntos, aproveitando ao máximo a mensagem preciosa do Evangelho. Então vamos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 8. Mundos inferiores e mundos superiores. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Grande abraço para você e para todos os gaúchos. Dora Gonçalves também, seja bem-vinda. Então vamos lá. Vamos ler hoje apenas o item 8, porque... vamos ver se dá para a gente ler o 8 e o 9. Vamos acompanhar aí o rendimento. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das raças bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do mundo primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Reveste-se a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Olha que interessante, os Espíritos começam, quem assina essa mensagem, deixa eu ver aqui, Kardec coloca que é um resumo dos ensinos de todos os Espíritos superiores, então é uma mensagem coletiva, né? E Kardec começa dizendo que a classificação dos mundos em superiores e inferiores é uma classificação relativa, porque ela é formulada a partir do parâmetro. Se eu tenho um mundo mediano, quem está abaixo dele é inferior, quem está acima é superior. Mas não existe assim uma escala numérica. Atingiu o número 5, a partir do número 5, em tal grau é superior. Abaixo do número 5 é inferior. Não é assim. Apenas existindo algum paradigma para a comparação, para a correlação, nós conseguimos perceber qual é o grau evolutivo daquele mundo. E aí ele começa a estabelecer as características de cada um e diz que nos mundos mais atrasados, tudo é, de certa forma, mais rudimentar, inclusive os seres que os habitam. E aí vai dizer que, embora eles se revistam de uma forma humana,
nenhuma beleza possui. Comparando conosco, né? O paradigma vai ser sempre o nosso planeta, a nossa relação aqui humana na Terra. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista do alimento. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superior uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degregados, mas criaturas que estão a crescer. É interessante aqui o destaque, né? Kardec, os espíritos dizem que nos mundos primitivos, nos mundos mais rudimentares, a única lei é a lei da força bruta, ou seja, a lei do mais forte. Entretanto, mesmo assim, Deus nunca abandona a nenhuma de suas criaturas. E muito embora eles estejam nas trevas da inteligência, ou seja, quase não possuem inteligência, já possuem instintos. E o grau de instintos que cada um possui os distingue uns dos outros. E, entretanto, o que é bom de tudo isso é que esses espíritos, assim como nós, estão destinados ao progresso, ao crescimento. Nós, enquanto espíritas, sabemos com bastante clareza de que nós podemos, na escala evolutiva da vida, estacionar, ou demorar para progredir, ou progredir lentamente. Entretanto, não regredimos. E há apenas um único fatalismo: alcançarmos um dia a perfeição, por mais demorado que possa ser, já que todos nós fomos criados exclusivamente para isso, para sermos um dia espíritos puros, espíritos perfeitos. Vamos continuar o próximo parágrafo, e eu lembro sempre que você pode contribuir, deixando aí a sua impressão, né, a sua colocação. Eu quero agradecer a presença da Renê, minha amiga querida de Israel, sempre conosco. Que Deus aqueça aí o seu coração. A presença do Tarcísio, da Vera Lúcia de Nilópolis, da Dora, Thales chegou por aqui. Não sei se permaneceu aí, mas a minha amiga Nádia Costa, seja bem-vinda se você estiver aí. Tô com muita saudade, viu? Agradecer a presença da Solange. Eu vi também, e eu sei que está por aí, a Zaira também. Um grande abraço, Zaira. Também muita saudade, viu? Um abraço para Sandra, boa noite. Janete Santiago, a Gil que chegou, boa noite. Vamos então para o próximo parágrafo, acompanha aí a leitura. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Tá interessante, né? Que às vezes a gente acha que o progresso se dá em saltos, né? Igual a progressão das espécies, né? O homem deixou de repente de ser macaco e se tornou homem. Há uma escala evolutiva gradual em que nós vamos percorrendo com inúmeros degraus, inclusive do ponto de vista evolutivo, tanto no aspecto da inteligência quanto no aspecto da moralização. Vamos ao item 9. Eu lembro que você pode contribuir e participar conosco aí. Item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, nós estivemos conversando até agora sobre os mundos inferiores. Agora já começa um pouquinho a falar dos mundos superiores. As condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. E aí começa a tratar, olha, nos mundos superiores,
a condição de vida moral e material são bem diferentes do nosso planeta. Nós sabemos que nós estamos aí meio que no começo da escala evolutiva. Saímos de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. Mas diz que lá a forma corpórea, ou seja, que às vezes as pessoas ficam preocupadas, como são, né, os seres de outros planetas. E aí os espíritos dizem aqui que a forma, o que é a forma? A forma é essa contorno, né, essa silhueta. Ele não está falando da constituição, da matéria. Se ele não disse, mas ele está falando da forma. É sempre uma forma parecida com a forma humana. E aí a gente vê muitos companheiros que vão retratar seres de outros planetas, os ETs, com aquela forma esverdeada, uma cabeça maior, enfim. Mas aqui os espíritos esclarecem que a forma, lembra aí de uma forma onde você faz o bolo para que ele fique naquele formato. Então a forma humana, nessa forma que nós temos aqui no planeta Terra, é sempre a mesma, desde do inferior até o mundo superior. É claro que a constituição, a composição é que vai mudar. O corpo, olha dizendo aqui, nada tem de materialidade terrestre. Aí já começa a falar da constituição. Nada tem de matéria e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes o homem de ciência se equivoca na busca de vida em outros planetas porque chega lá e quer encontrar corpos materiais como o nosso. Corpos que dependem dos alimentos, da constituição que nós dependemos para sobreviver, a da água, por exemplo, quando que a composição é nada material. Então isso vai demandar necessidades completamente diferentes do que as que nós temos aqui hoje. Eu quero agradecer a presença da Vanessa aqui pelo Instagram, a presença da Francineide, da Heloísa, da Penha, do Henrique, eu não sei, Stuart, oficial, vislumbrar, porque entrou alguns Instagrams aqui que não são pessoais, devem ser de empresas, eu não consegui identificar. Vamos continuar. Mais apurados os sentidos são aptos às percepções aqui neste mundo, a grosseria da matéria obsta. Olha que interessante. Nós vamos ter sentidos mais apurados do que o que nós temos aqui hoje. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como sirvam a seu grado os traços, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os nanes dos campos elíseos. E aí chegou aqui uma contribuição da Sônia Hoffmann. Agradecer a presença da Lulimar, da Neide Marques, e a Sônia diz assim: por analogia, em um zoológico, tanto as aves coloridas recebem cuidados do tratador como as feras. Ah, muito interessante, quando logo no comecinho eles falaram, né, Sônia, acerca do cuidado de Deus com todos, independente da condição inferior ou superior. E aí ela está lembrando, né, no zoológico todos os animais são cuidados, independente das suas características aí sentimentais, amigas, fraternas ou de inteligência, né? Muito bom, obrigado pela sua contribuição. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais esses conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Olha que interessante, aí Kardec diz assim, mas quando eles vão se apresentar, eles vão adotar forma que nós os conhecemos, né? Não tem por que um espírito amigo, que já está num estado superior, se apresentar para nós e não adotar as características que nós, vendo, saberemos reconhecê-los. Isso também equivale
para toda a ordem de espíritos que às vezes querem se comunicar conosco, porque nós sabemos que o espírito ele adota vestimentas diversificadas ao longo das diversas existências, dos ciclos existenciais. Olha no tipo de corpo masculino, olha feminino, olha com uma cor de pele, enfim. Entretanto, quando ele vai se apresentar para alguém que já o conhece, ele vai adotar a forma, já que ele quer ser reconhecido, que aquele espírito o conheceu, para facilitar as recordações. Agradecer a presença da Solange Macedo, do Guto Vidal, seja bem-vindo. E aqui no Instagram, o João se identificou aqui. É porque no Instagram aparece tão pequenininho, eu tenho dificuldade de ler. Do Vislumbrar 1 é o João. Seja bem-vindo, meu amigo. Rosilene, também seja bem-vinda pelo Instagram. Vamos continuar. Em lugar de semblantes descolorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão fulgurados no limbo ou na auréola dos santos. Olha que interessante. Aí os espíritos começam a dizer que a evolução nos faz transcender na beleza e na aparência física. E aí a gente vê, por exemplo, espíritos como Divaldo, né, já com 90 e poucos anos, e lá ainda com um vigor difícil de encontrar numa pessoa com a idade dele. E aí a gente começa a perceber o quanto que a evolução moral, a evolução intelectual influencia, né? É como se o corpo, é como se o espírito vibrasse e envolvesse o corpo de tal forma que faz com que o corpo torne-se mais belo, torne-se mais resistente. É muito interessante isso, né? Sheila, atrasada, mas ainda há tempo. Seja bem-vinda. O Tarcísio Miranda diz: é fascinante perceber a sabedoria divina em estabelecer o necessário para o crescimento de cada espírito, aqui presente e em todo o universo. Veículos proporcionais ao adiantamento do seu condutor. A perfeição relativa é certa. A caminhada até lá é marcha de acesso a inúmeras moradas diferentes, orbes diversos do mais rude ao mais sutil. Muito bom aí o que o Tarcísio comentou, uma contribuição muito bacana e muito bonita aí as suas palavras, viu, Tarcísio? Muito obrigado pela sua contribuição. E é isso mesmo, é muito bom a gente poder nos dar conta da presença de Deus em nossas vidas, independente de quem nós sejamos, das conquistas que já tivermos realizado, porque Ele é o Pai amado, Ele é o Pai supremo, é o Pai que tem extrema compaixão por todos os seus filhos e vai saber guardá-los, oferecendo tudo de que for necessário, mesmo que ele esteja no estado inferior e ainda se ele já estiver conquistado espaços mais elevados do ponto de vista espiritual. A Neuza diz assim: podemos lembrar nesse caso do tsunami, que os espíritos adotaram formas conhecidas de todos que ali estavam naquela situação. Padres, evangélicos, espíritas, judeus, etc. Ou seja, eles aparecem conforme a necessidade de reconhecimento. É isso daí mesmo. E muitas vezes, por exemplo, ela lembrou aí uma questão necessária, às vezes o espírito vai socorrer algum outro no mundo espiritual e aquele espírito foi muito católico. E aí o espírito, para envolvê-lo, para consolá-lo, para lhe transmitir segurança, vai se apresentar naquele formato que deixe mais à vontade, mais acolhido aquele irmão. Também tem essas questões. Boa noite, Mateus, seja bem-vindo, bom ter você por aqui. A Maria do Carmo diz assim: os espíritos de capela nos ajudaram na evolução de nosso corpo físico. Nosso corpo físico ficou menos grosseiro. Já ouvi algo a respeito. Você poderia nos explicar se é verdade? Claro que o nosso corpo físico ficou menos grosseiro. E os capelinos foram os primeiros habitantes aqui que nos influenciaram muito com a sua inteligência. E vieram aqui como missão, a fim de evoluírem também, para contribuindo com o nosso progresso espiritual. Agora, que os corpos físicos
progridem e vão se tornando de uma matéria mais sutil ao longo do tempo, isso é sem sombra de dúvida. Você quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Os dentes cisos. As crianças de hoje em dia já não têm mais os sisos. Eu lembro que quando eu fui ao dentista, já na época de ter os sisos, ele olhou, tinha os sisos em cima, mas não tinha os sisos embaixo. E aí ele fez um monte de raio-x achando que estavam inclusos. Não sei se é bem esse termo técnico. E nada. E aí ele falou, bem, não estão, menos mal. Você é meio evoluído. Porque os corpos físicos agora já entenderam que com a panela de pressão, os alimentos já são mais molinhos, eles não precisam mais desses dentes. Você tem 2 e não tem 2, então você é meio evoluído. Eu achei aquilo muito engraçado. Mas efetivamente, como as características do mundo em que vivemos vão se modificando, o nosso corpo vai deixando de ser menos grosseiro, vai se tornando mais sutil, uma matéria mais sutil. E aí a Sônia está dizendo aqui, convém ler o item sobre aparições no livro dos médios. Então fica aí o dever de casa que a Sônia está sugerindo, ler o item aparições no livro dos médios. Vamos para o último parágrafo. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Olha que interessante, os espíritos dizem assim, olha, quanto mais nós conseguimos nos desligar da matéria, mais facilmente nós vamos evoluindo e tornando esse caminhar evolutivo em passos mais apressados, mais ágeis. E à medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo, ou a necessidade de uma organização material, vai diminuindo. E pouco a pouco nós vamos ganhando mais longevidade. Olha que interessante. Só a gente estudar qual é a expectativa de vida dos homens, da raça humana tempos atrás, e qual é hoje. Nós conseguimos conquistar muito mais. A inteligência desenvolve um monte de cuidados, um monte de orientações sobre o cuidado com o nosso corpo, ajuda no trato, no lidar com doenças, e a gente consegue ter mais longevidade. E esse processo evolutivo, diz os espíritos aqui, não causa horror. Ao contrário, traz felicidade. E por conta disso, ele não duvida do porvir. Então, queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu vou ler mais os recadinhos que chegaram aqui, mas foi uma leitura assim bastante interessante aí sobre as características dos mundos pelos quais nós já passamos e aqueles que nós ainda vamos chegar um dia a conquistar, porque Deus deseja a nossa evolução espiritual. Agradecer aqui a Neuza que diz assim, os capelinos chegaram com muita inteligência e pouca moral. Agora, no período de transição, temos que começar a perceber a nossa mudança moral também. Claro, eles diz, né, o livro, Os Exilados de Capela, que eles foram espíritos que foram exilados de uma constelação, de uma estrela, Capela, porque não conseguiram acompanhar o progresso daquele planeta, daquela morada, né? E aqui eles vieram contribuir com aquilo que eles tinham de melhor, que era a inteligência. E é claro que aquela época, a época de começo do nosso planeta, qualquer diferença do ponto de vista da inteligência os fariam ser seres extremamente inteligentes, já que os habitantes eram realmente muito primitivos, né? Seja bem-vindo, Luciano. É um prazer ter você aqui. Grande abraço, que Deus te abençoe. Agradecer a presença da Regina, da Fátima Nordon, da Dináurea,
A Neuza contribui mais um pouco. Essa evolução é bem clara no capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muito bem, queridos. Nós terminamos a leitura do Evangelho por aqui. Quero agradecer a presença do Justen Jose. Acho que é isso. Aqui pelo Instagram. Marcinho aqui pelo Instagram. O Licais. Eu acho que é isso. Alves aqui pelo Instagram também. Nós vamos passar nesse momento para o nosso instante final, que é a nossa canção. Nós, como sempre dizemos, o instante final do Evangelho no Lar, ele pode ser reservado para o nosso momento de prece, vibração pela paz no mundo, né? E também para que nós estejamos vibrando em pensamento, doando as nossas vibrações aos espíritos que manipulam fluidos espirituais e podem magnetizar a água a fim de nos servir de remédio. Então a gente sempre coloca uma canção, porque se não deu tempo de você separar um copo com água, você corre lá na cozinha, pega um copo com água filtrada e traz para essa nossa oração final. E a canção de hoje é de uma companheira que tem uma sensibilidade incrível e tem o título Canção do Irmão Ausente. É a canção de interpretação e composição de Elizabeth Lacerda. Olha, queridos, essa canção tem uma letra muito bonita e a letra dessa música é o que eu desejo a todos vocês nessa noite. Como estiveres agora, que o nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. Onde, no que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Então, com esses versos poéticos, eu quero te convidar nesse instante a fechar os teus olhos para que nós possamos, mais uma vez, ao final da nossa atividade, estarmos orando aos espíritos amigos, agradecendo a companhia deles e pedindo o amparo para a nossa semana. Então vamos orar, amigos. Amigo Jesus, zeloso mestre das nossas vidas, estamos aqui, Senhor, ao final de mais um Evangelho no Lar, te buscando em oração, a fim de estarmos dialogando contigo, Senhor. Ao final desse nosso encontro, em que estivemos refletindo sobre o processo evolutivo do nosso planeta e, com certeza, Senhor, sobre a contribuição que podemos oferecer para esse processo de conquistas espirituais, morais e intelectuais. Nesse instante em que oramos, Senhor, mesmo sabendo que Tu conheces cada um das Tuas ovelhas e sabe de tudo quanto necessitamos, precisamos exteriorizar, Senhor, o nosso desejo de que Tu esteja nesse instante a envolver o nosso lar. Esse espaço onde agora estamos, Senhor. Esse ambiente em que experimentamos as mais diversas situações na vida, em que utilizamos para o estudo, para o aprimorar da inteligência, para o alimento do corpo, para o descansar do mesmo, para a sua higienização e também para a convivência, Senhor. Para a convivência com aqueles que são os nossos amores, mesmo que não sejam deste momento, mas os amores do passado. E ainda que seja um lar habitado somente pela nossa presença, mas é também um espaço de convivência, uma convivência mais a miúde conosco mesmo e com aqueles que invariavelmente recebemos quando abrimos o nosso lar para acolher os amigos e os seus sorrisos à sua presença. Rogamos, Mestre querido, que Tu sejas a envolver os nossos amores, todos aqueles espíritos, Senhor, que cruzam o nosso caminho nesse planeta e que deixam as suas marcas e que levam as nossas lembranças. Alguns que já se foram e retornaram ao mundo espiritual, mas são amores do nosso coração. Alguns outros, Senhor, que estão convivendo conosco agora, que estamos conhecendo ou que ainda vamos conhecer. Abençoa todos, Senhor, nos diversos lugares aonde possam estar nesse momento esses nossos irmãos, sejam nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, abandonados à companhia apenas do frio pelas ruas das cidades. Que Tu possa envolver a todos, Senhor. Que permita, Jesus, com que durante a nossa oração, com esse nosso desejo ardente de ajudar alguém, as nossas vibrações sejam colhidas
e levadas a todos quanto necessitam de um acolhimento vibrante do teu amor nesse instante. Permita com que o copo com água que aqui está receba o magnetismo espiritual dos amigos que estão conosco e que nós conseguimos aurir energias de restabelecimento. Abençoa-nos, Senhor, e permita-nos permanecer em absoluta paz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós terminamos o nosso Evangelho no Lar por aqui. Eu agradeço extremamente a sua companhia. Agradeço você que está aqui pelo Instagram, você que está pelo Facebook. E lembro sempre que você pode compartilhar a nossa atividade. Estamos reunidos aqui para você que chegou pela primeira vez, tanto pelo Instagram, evangelho.lar, quanto pelo Facebook, Evangelho no Lar com Bruno Lourenço, todos os domingos, às 21h30. Siga a nossa página no Facebook, ative o sininho para notificação, seguindo, não apenas curtindo, para que quando nós estivermos online, você seja informado e venha participar conosco. Eu lembro sempre a você que nós realizamos também pela rede de TV+, TV Arte HD, uma TV regional aqui da minha cidade, um programa espírita semanal chamado Virtude Espírita. Infelizmente, ele não está acessível para todos no canal aberto, mas aqueles que não são de Magé, de Guapi, de Teresópolis e que querem acompanhar o nosso programa, podem acessá-lo pelo YouTube. Procure lá na Rede de TV Web+, procurem lá o programa Virtude Espírita e assistam todos os programas que estão lá disponíveis. E nós realizamos também, todos os dias, pela manhã, entre 6h30 e 7h da manhã, uma prece, uma oração diária. Às vezes a gente está na correria do dia, não tem tempo de fazer uma oração quando está saindo de casa. Eu realizo essa oração, envio numa lista de transmissão e você tem a oportunidade de colocar o seu fone de ouvido e ir acompanhando a nossa oração matinal pela rua, a caminho do trabalho. Se você deseja participar, me envie o seu WhatsApp pelo Messenger aí do Facebook e eu irei te incluir na lista de transmissão. Assim como farei com aqueles que estiverem também estão pelo Instagram. Muito obrigado pela companhia de vocês e lembre sempre que nada nunca deve nos perturbar. Nada deve nos amedrontar. Sabe por quê? Porque tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Graça e paz ao teu coração e ao teu lar. Até o próximo domingo.